temos essa possibilidade de, diretamente com aquele que está trabalhando e lidando com os macronúmeros da economia, nos passar uma visão mais ampla do que está ocorrendo. Querem aproveitar a garagem da casa para vender fogos de artifício. E aqui mais um dado, geralmente tudo sem nota fiscal, sem nada. Então a gente só parece que enxerga o igual, o que é diferente a gente não enxerga. Você não pode tentar persuadir um eleitor a votar em determinado candidato. Olá, boa noite. Boa noite. Quarta-feira é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram hoje que partidos políticos devem repassar recursos do fundo partidário para campanhas femininas nas eleições deste ano. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. O julgamento desse caso foi concluído na sessão de hoje com os votos dos ministros Gilmar Mendes e o decano Celso de Mello. Os dois seguiram os 7 votos dos ministros que votaram na semana passada e, portanto, por maioria, 9-2, o plenário do STF decidiu que os partidos devem repassar as verbas residuais, ou seja, aquelas verbas acumuladas durante os últimos anos, voltadas para a promoção da política das mulheres, para as campanhas eleitorais deste ano. As candidatas, portanto, vão poder usar essas verbas ainda nas eleições deste ano. E em seguida, o plenário começou a julgar a responsabilidade do Estado por danos causados por fogos de artifício por falta de fiscalização em comércio irregular. Este caso tem a ver com uma explosão que aconteceu em uma loja no município de São Paulo, que funcionava em uma área residencial no ano de 1985. Essa explosão, ela causou grandes danos morais e materiais. Vamos ver a reportagem. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, era responsabilidade do município fiscalizar a loja de fogos de artifício. O ministro citou ainda que o empresário pediu autorização de funcionamento à prefeitura e que legislação municipal determinava a vistoria. A ausência de autorização para o funcionamento da loja não afasta o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do município e o infortúnio ocorrido em 9 de junho de 85. Isso porque, em se tratando de um dever legal de fiscalização exaustivamente regulamentado no âmbito municipal e com tempo determinado que se exauriu, sem que houvesse sido realizada a vistoria prévia no imóvel que foi indicado pelo solicitante, e essa autorização teria sido, diante das condicionantes legais, imediatamente negada. E a consequência, segundo a normativa municipal, seria o lacre e a interdição do equipamento, bem como a retirada de todos os artefatos explosivos. Os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia também consideraram que o Estado falhou na fiscalização e que as consequências foram graves. Não está em jogo aqui, uma sanção administrativa, está em jogo aqui a situação de uma pessoa lesada, que tudo quanto ela pode provar em juízo é essa a omissão do Estado. E no meu modo de ver, com a devida vênia, eu não consigo conceber algo justo em se impor à vítima mais ônus do que esse. O contexto demonstra, independente da verificação ou de revolvimento de provas, que houve um quadro fático e administrativo a demonstrar exatamente que o município foi acionado, sabia, portanto, de que ali estava uma instalação do que seria um comércio de fogos de artifício. Da leitura que se faz, parece que era quase um paiol de pólvora aquilo ali, portanto, pronto a explodir. Por outro lado, para o ministro Alexandre de Moraes, ficou claro que a empresa funcionava clandestinamente e, por isso, o município não tinha a obrigação de fiscalizar. Isso ocorre todos os anos, principalmente às vésperas da festa junina. O que fazem diversas pessoas querem aproveitar a garagem da casa para vender fogos de artifício. E aqui mais um dado, geralmente tudo sem nota fiscal, sem nada. Protocolam algo, protocolam já sem
os documentos necessários e já abrem e vão vendendo. Isso é uma indústria que ocorre e o poder público não tem a mínima condição de fiscalizar 100% de algo que é clandestino. Também votaram para negar o recurso e não responsabilizar o município os ministros Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Houve um pedido de alvará, estava incompleto porque faltava a vistoria da Polícia Civil, não foi adimplida esta parte da obrigação por conta do requerente e, mesmo assim, ele iniciou o funcionamento e ocorreu a fatalidade. Não há como imputar-se à prefeitura, à municipalidade, a responsabilidade. Sobretudo porque não há notícia nos autos também de que a vizinhança ou alguém do povo houvesse feito uma denúncia à prefeitura ou à polícia de que estariam sendo estocados fogos de artifícios no porão ou na garagem desta residência. Os ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes também votaram com a divergência, ou seja, para não responsabilizar o município. O ministro Celso de Mello seguiu o relator, mas o julgamento foi suspenso porque o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, pediu para analisar esse caso melhor. O plenário do STF também começou a julgar outros 2 casos. Um sobre o compartilhamento da CID, que é uma contribuição sobre combustíveis. O julgamento desse caso foi suspenso porque o ministro Marco Aurélio também pediu vista. O outro fala sobre um recurso contra uma decisão do STF que determinou que os Correios e Telégrafos devem motivar a dispensa sem justa causa dos funcionários. O relator desse recurso é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse que tinha um voto longo e, por isso, este caso retorna na sessão plenária da semana que vem. E agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E amanhã, em homenagem aos 30 anos da Constituição, o Supremo vai realizar uma sessão solene no plenário da Corte, a partir das 14 horas, com a presença de representantes dos 3 poderes. A sessão vai ser transmitida ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. E logo depois vai ser lançado um selo comemorativo e um catálogo sobre as 3 décadas da Constituição Federal. O ministro Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ, se reuniu no início da tarde com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Mais cedo, ele recebeu os jornalistas e falou que as pautas de julgamento do Supremo até o fim do ano já estão definidas. O encontro com jornalistas de sites especializados em notícias do Judiciário foi no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli anunciou que a reestruturação orgânica do Supremo foi aprovada em sessão administrativa e falou sobre a atuação do Conselho Nacional de Justiça em convênios com o Ministério da Justiça, além de ações de combate à violência doméstica e análise de processos que afetam políticas públicas. O ministro também comentou sobre as conquistas alcançadas com a Constituição, que completa 30 anos. Afirmou ainda que as pautas de julgamento do STF até o fim do ano já estão definidas. O ministro Dias Toffoli se reuniu com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Oportunidade da gente poder conversar abertamente sobre os problemas da economia brasileira, os desafios. Isso vai exigir nos próximos anos ações importantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Então esse diálogo e harmonia entre os poderes é fundamental. É uma oportunidade muito rica, muito importante de nós termos essa possibilidade de, diretamente com aquele que está trabalhando e lidando com os macronúmeros da economia, nos passar uma visão mais ampla do que está ocorrendo. E você vai ver a seguir. Roda de conversa no Supremo discute a falta de conhecimento sobre a homossexualidade na área de saúde. Então a gente só parece que enxerga o igual, o que é diferente a gente não enxerga. Pena de multa pode ser convertida em prestação de serviços nos casos de guarda doméstica de pássaros silvestres. A decisão foi da 6ª turma do TRF da 1ª Região, em Brasília.
De acordo com o entendimento do TRF da Primeira Região, a multa de R$ 3.500 aplicada pelo IBAMA a uma mulher que tinha em sua posse 7 aves da fauna silvestre brasileira poderá ser convertida em prestação de serviços para preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente. A autora pediu a anulação da multa, alegando que os animais não foram capturados, não sofriam maus tratos e eram domesticados. Para o relator do caso, o juiz federal convocado, Roberto Carlos de Oliveira, o fato de os animais estarem sem contato com o meio ambiente já consiste em infração. Mas como não ficou comprovado o objetivo de se obter vantagem financeira com a posse dessas aves e também a jurisprudência do tribunal sobre o tema, a conversão da multa em prestação de serviços seria plenamente aceitável. O Superior Tribunal de Justiça mantém decisão do TJ do Rio de Janeiro e a Petrobras deverá apresentar à empresa Paranapanema aditivo de contrato de prestação de serviços para exploração de petróleo. O caso se refere a um vazamento de óleo ocorrido no Rio Grande do Norte. Conforme estabelece o Código de Processo Civil de 1973, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legítimo o pedido de exibição de documentos, mesmo em hipóteses em que não sejam integrados ao polo passivo do processo todos os autores do contrato. Com a decisão tomada por unanimidade de votos, a turma manteve julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia determinado que a Petrobras exibisse à empresa Paranapanema um aditivo de contrato de prestação de serviços para exploração de petróleo. Durante a execução dos trabalhos, ocorreu um acidente ambiental em que houve vazamento de óleo. Em recurso especial ao STJ, a Petrobras alegou que uma empresa sócia deveria compor a ação cautelar, já que também fez parte do contrato. Para a Petrobras, a exibição do documento dependia da integração de todos os participantes da relação de negócio, sob pena de ser considerado nulo. Mas o relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que o documento próprio ou comum pode ser requisitado sem a exigência de citação de todos os signatários. O ministro lembrou ainda que a Paranapanema foi condenada a reparar os danos ambientais causados pelo vazamento de petróleo e que os documentos buscados pela empresa têm o objetivo de verificar as providências adotadas para a correção do problema, o que justifica o interesse. Por unanimidade, foi negado o recurso da Petrobras. O terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Túlio de Oliveira Martins, negou a continuidade em Brasília de discussão judicial sobre o uso da expressão imortal tricolor em latas de cerveja. A expressão imortal tricolor faz referência direta ao Grêmio e não ao seu hino. Com esse entendimento, a Justiça não acolheu o pedido da família do célebre compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, autor do hino oficial do Grêmio, que pedia participação nos lucros na venda de uma cerveja, que usava a expressão estampada na lata. Em 2013, o filho do músico ingressou na Justiça contra a Ambev, alegando o uso irregular de trecho da canção, da qual detém os direitos autorais. Ao negar recursos a tribunais superiores, o magistrado entendeu que a pretensão repousa no âmbito da legalidade, de modo que a situação de ofensa ao texto constitucional existiria, quando muito, de forma meramente indireta ou reflexa, circunstância que torna inadmissível o recurso extraordinário. Os serviços de saúde estão preparados para atender a população LGBT no Brasil? Uma pesquisa diz que ainda há muita desinformação entre os médicos. Aqui no Supremo Tribunal Federal, um encontro discutiu a falta de conhecimento sobre a homossexualidade na área da saúde. Uma roda de conversa com profissionais que trabalham no setor de saúde do Supremo. No centro, uma assistente social e professora da UNB. Valdenísia Peixoto falou sobre o preconceito contra a população LGBT, as diferenças de identidade de gênero, orientação sexual e a falta de conhecimento sobre homossexualidade na área de saúde. Segundo uma pesquisa do Instituto de Neurociências de Brasília com médicos na capital federal, 40% dos entrevistados não sabiam que a homossexualidade não é considerada doença pela OMS desde 1990. O estudo cita a falta de treinamento dos profissionais de saúde, a dificuldade em abordar a sexualidade, o medo dos homossexuais em acessar os serviços de saúde e a automedicação.
A professora deu 2 exemplos de problemas enfrentados pela população LGBT. Primeiro, no consultório médico. Quando as mulheres lésbicas estão de frente para o ginecologista, seja homem, seja mulher, uma das primeiras, aliás, qualquer mulher que vai lá, uma das primeiras perguntas é: como é o seu método de prevenção? Fazendo uma associação direta que aquela mulher tem uma relação heterossexual, heteronormativa. E geralmente, as mulheres lésbicas, elas dizem: não, eu não tenho não utilizo nenhum método anticonceptivo, Então os médicos, eles se assustam naquele momento. O outro exemplo é o atendimento aos transexuais. Mesmo a Organização Mundial da Saúde tendo tirado a transexualidade como doença do Código Internacional de Doença, ainda assim o maior enfrentamento, para além dessa área técnica de espaço onde eles podem ser atendidos, é o preconceito e a resistência e a violência contra essas pessoas. Para a gente da área de saúde é importante entender isso, para a gente poder também atender as pessoas, e atender elas na diversidade delas. Como passa desapercebido o que é diferente da gente, Então a gente só parece que enxerga o igual, o que é diferente a gente não enxerga e ele não consegue ocupar mesmo alguns espaços, E daqui a pouco, eleições 2018, o que pode, o que não pode no dia da votação? Você não pode tentar persuadir um eleitor a votar em determinado candidato. Faltam 4 dias para as eleições gerais. A Justiça Eleitoral aprovou 93% do total de pedidos de registro de candidatura apresentados no pleito deste ano. A maioria dos pedidos de registro de candidatura já tem ao menos uma decisão da Justiça Eleitoral. Dos 29 mil pedidos apresentados, 27 mil foram aprovados, o que corresponde a 93% do total. Os 1.800 candidatos restantes foram considerados inaptos. Mais de 1.100 tiveram registro indeferido definitivamente. 682 renunciaram. Em 42 casos, o pedido não foi conhecido. 9 tiveram registro cancelado e 3 morreram. Os candidatos com registro indeferidos poderiam escolher entre serem substituídos ou concorrer com a candidatura sub júdice. Ele pode, por sua conta e risco, participar dos atos de campanha, pode participar do horário eleitoral, o nome dele vai para a urna, ele vai ser votado, mas os votos dele estarão condicionados após a apreciação do recurso dele que está sub júdice, desse recurso dele dizer que o registro realmente está indeferido ou se eventualmente houve uma reforma e a instância superior julgou o recurso dele deferido. O Tribunal Superior Eleitoral analisou 14 pedidos de registro de candidatura à presidência da República. A coligação O Povo Feliz de Novo teve 2 pedidos analisados pelo TSE. Isso porque o registro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi indeferido pelo plenário. Ele foi substituído por Fernando Haddad, que teve o registro aprovado pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Cumpridos os requisitos da resolução TSE número 23.548 de 2017 e considerando-se 1. O preenchimento das condições de elegibilidade. 2. A não identificação da incidência de qualquer causa de inelegibilidade a partir dos documentos apresentados. E 3. A ausência de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deve-se reconhecer a aptidão do candidato para participar das eleições de 2018, visando ao cargo de presidente da República. Mais de 25 mil candidatos tiveram os registros aprovados pelos respectivos tribunais regionais. Desses, 240 ainda aguardam o julgamento final da Justiça Eleitoral. Os candidatos que entraram com pedido de registro para substituir outros políticos ainda vão ter os processos julgados pela Justiça Eleitoral. Essa substituição ela tem que ser feita, ou já deveria ter sido feita, até o 20º dia que antecede a eleição. Então, aí uma situação, o novo candidato substituto, ele também vai ter o seu registro analisado pela Justiça Eleitoral.
Ainda falando em eleições, eleitores e candidatos precisam ficar atentos ao que é proibido no próximo domingo. No dia 7 de outubro, os eleitores vão às urnas para escolher seus candidatos. Nesta data, é preciso ficar atento, porque qualquer propaganda de cunho político feita nas proximidades das sessões eleitorais pode caracterizar boca de urna, o que é proibido por lei. Boca de urna é qualquer propaganda eleitoral que venha acontecer no dia da eleição, quando essa propaganda ela é proibida. Ou seja, você não pode tentar persuadir um eleitor a votar em determinado candidato. A lei das eleições caracteriza a boca de urna no dia do pleito como crime e prevê uma punição de detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa. Por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral permite no dia das eleições a manifestação individual da preferência do eleitor pelo partido político, pela coligação ou então pelo candidato, mas ela tem de ser silenciosa e pode ser manifestada pelo uso de bandeiras, de broches e também de adesivos. Outra prática proibida é a divulgação de qualquer pesquisa eleitoral entre as 8 da manhã e as 5 da tarde no dia do pleito. A pesquisa de boca de urna é a pesquisa realizada no dia da eleição. Essa pesquisa ela é permitida pela lei. É óbvio que existem todos os pré-requisitos, todas as exigências que uma pesquisa tem que atender. Só que essa pesquisa ela só pode ser veiculada após o pleito, ou seja, após as 5 horas da tarde, quando acaba a votação, ela pode ser veiculada. Minas Gerais, um dos maiores colégios eleitorais do país, registrou em 2014 13 casos de boca de urna. Esta especialista em direito eleitoral faz um alerta. O eleitor pode ajudar a combater as irregularidades no dia das eleições. Se o eleitor, que é também o fiscal do pleito, perceber que esse crime está ocorrendo, que ele comunique para manter a igualdade no pleito e para que nós tenhamos eleições justas e eficientes. Vamos então às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane. Boa noite. Conta pra gente quais são as últimas. Oi, William. Boa noite a todos. Olha, o giro começa com uma notícia do Supremo. O ministro Celso de Mello julgou prejudicado o recurso de Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão que indeferiu o registro da candidatura do ex-presidente. O ministro alegou que o TSE deferiu o registro de Fernando Haddad, havendo aí uma superveniência de fato. O Ministério Público de Minas Gerais e a Samarco fecharam um acordo sobre o desastre ambiental que matou 19 pessoas em Mariana há 3 anos. O valor para a negociação com os atingidos deve ser apresentado em 3 meses e o pagamento deve ser feito 1 ano depois. Até agora, cerca de 3.000 famílias foram cadastradas. Faltam só 4 dias para as eleições. Você já fez a sua cola? Ela pode sim ser levada à cabine de votação. E para o cidadão saber como votar, a Justiça Eleitoral colocou no YouTube uma simulação. É só você acessar Passo a Passo do Voto, Eleições 2018. E também estão lá no YouTube todas as notícias do Jornal da Justiça. É só você acessar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E olha só, antes de encerrar, temos um convite para você. Neste fim de semana, tem uma edição especial do Saber Direito com uma aula magna do ministro aposentado do Supremo, Francisco Rezec. O tema, os 30 anos da Constituição. Durante o mês de outubro, a TV Justiça celebra os 30 anos da Constituição Federal e presenteia os espectadores do Saber Direito com uma aula magna exibida aos sábados e domingos. A primeira é com o ministro aposentado do STF, Francisco Rezec. O tema da aula são as relações internacionais na Constituição Federal. Você não pode perder. É no Saber Direito. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá.